Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que nós estamos dando sobre quem é Jesus. Hoje é a aula de número 7 e hoje nós temos como título Jesus como o Messias rejeitado pelo seu povo. Jesus como Yeshua HaMashiach, que foi rejeitado pelo seu povo, pelo povo de Israel. Você ainda que não assistiu às outras aulas, é só acessar o nosso canal, Ailson Borges, e lá já está gravado as 6 aulas. A aula de número 6, a última aula, tem como título Jesus é o Yeshua HaMashiach. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre Jesus como o Yeshua HaMashiach. A aula de número 6 tem como título que Jesus é, de fato, Yeshua HaMashiach, que Deus havia prometido ao povo de Israel, ao povo judeu. E essa palavra, Yeshua HaMashiach, é uma palavra aramaica, e quer dizer o Messias, o ungido. E quando Jesus ele veio à Terra, na época de Jesus, havia por parte do povo judeus uma grande expectativa à espera do Yeshua HaMashiach, do Messias, do ungido. E quando Jesus ele veio à Terra para os seus, para o povo de Israel, para a nação de Israel, o povo judeu, o povo de Israel, não reconheceu a Jesus Cristo como Yeshua HaMashiach, como o Messias, como o ungido de Deus. E por que o povo de Israel, eles não aceitaram a Jesus como o Yeshua HaMashiach, como o Messias, como o ungido de Deus? Como texto básico eu quero ler que está escrito em João capítulo 1. João capítulo 1 e verso 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui está se referindo sobre Jesus, o Yeshua HaMashiach. Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seu, para o que era seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio como Yeshua HaMashiach, como o Messias de Deus, como o ungido de Deus para o seu povo. Entretanto, a nação de Israel, o povo de Israel, rejeitaram a Jesus como o Yeshua HaMashiach, como o Messias de Deus. E havia, por parte do povo judeu, uma grande expectativa sobre o Yeshua HaMashiach, sobre o Messias, porque o povo judeu acreditava que o Yeshua HaMashiach, o Messias, o ungido, seria um homem político, um homem religioso e, sobretudo, um chefe militar. E o povo de Israel acreditava que o Yeshua HaMashiach iria restaurar a independência de Israel e bem como a glória de Israel. O povo de Israel estava vivendo sob o jugo do Império Romano. O império que estava governando a época que Jesus veio à Terra foi o Império Romano. E o povo judeu estava debaixo do jugo do Império Romano. E o povo de Israel aguardava o Yeshua HaMashiach, o Messias, o ungido de Deus, para que esse Yeshua HaMashiach, o Messias, viesse livrá-los do jugo, da opressão,
do Império Romano. Entretanto, essas esperanças nacionais e políticas que o povo de Israel tinha a respeito do Yeshua HaMashiach, do Messias do Ungido, foram frustradas em Jesus. O povo de Israel, a nação de Israel, tinha um ideal formado no que diz respeito ao Yeshua HaMashiach. E esse ideal que o povo de Israel tinha foi frustrado pelo modo de ser e pelo modo de viver que Jesus teve aqui na terra. O povo de Israel esperava e espera até hoje, em sua grande maioria, um Yeshua HaMashiach, um Messias da estirpe do rei Davi. Deus ele havia feito uma promessa a Davi, uma aliança a Davi, dizendo que o reino dele seria para sempre, o trono de Davi seria para sempre sobre o povo de Israel, e que nunca iria faltar um rei sobre o trono de Davi. Isso estava apontando para Cristo Jesus. E é por isso que as expectativas, o ideal que o povo de Israel tinha quando Jesus veio à Terra, e que esse ideal a respeito do Messias, do Yeshua HaMashiach, que o povo de Israel tinha, foram frustradas em Jesus Cristo, no modo de Jesus viver, no modo de Jesus ser. Por quê? Porque o povo de Israel esperava que Jesus viesse libertá-los do jugo do Império Romano, que Jesus viesse restaurar a independência de Israel como nação, e que Jesus viesse restaurar a glória de Israel como nação. E a aliança que Deus havia feito com Davi está em 2 Samuel capítulo 7. Nós vamos ler apenas alguns versículos 6, 8, o versículo 9, o versículo 10 e depois o versículo 16. Aliança de Deus com Davi. E é com base nesse texto que o povo de Israel esperava e espera até hoje o Yeshua HaMashiach, o Messias, que seria como Davi, um rei vitorioso, um rei que realmente trouxe paz à nação de Israel. E assim como Davi libertou o povo de Israel de várias nações, dos filisteus, dos aveus e tantas outras nações circunvizinhas onde Israel habitava, a nação de Israel queria também que Jesus viesse ser como Davi foi, um chefe militar, um rei vitorioso. A aliança de Davi, a aliança de Deus com o rei Davi. 2 Samuel capítulo 7, verso 8, 9, 10 e depois o 16. Diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipes sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei o lugar para o teu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar,
e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflija como dantes. O versículo 16 de 2 Samuel capítulo 7. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui está a aliança de Deus feita a Davi. E o povo de Israel rejeitou a Jesus quando Jesus veio, como o ungido de Deus, como o Messias de Deus, como Yeshua HaMashiach de Deus. E o povo de Israel rejeitou a Jesus, como diz o Evangelho de João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. E o povo de Israel rejeitou a Jesus como o Yeshua HaMashiach, como o Messias enviado por Deus, porque Jesus não foi uma espécie de rei, de político, de chefe militar que trouxe de forma terrena a independência de Israel e a glória de Israel que Israel tinha na época que o rei Davi reinou sobre o povo de Israel. E Jesus, o ideal que o povo de Israel tinha do Yeshua HaMashiach, que seria um homem político, um homem, sobretudo, um chefe militar, se frustrou na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele não agiu e não trouxe os anseios, as esperanças nacionais e políticas que o povo de Israel tinha. E Jesus, ele agiu de modo muito humilde, muito simples, na época em que esteve aqui na terra, no seu ministério. E essa foi a razão, essa foi a causa de o povo de Israel rejeitar a Jesus como o Yeshua HaMashiach, como o Messias enviado por Deus, porque o ideal que o povo de Israel tinha do Yeshua HaMashiach era de um homem político, religioso e, sobretudo, um chefe militar que iria trazer a independência de Israel e a glória de Israel. Convido você para estar compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas possam compreender e entender quem é Jesus. E convido você para estar assistindo os próximos vídeos dessa série Quem é Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.